Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 23 de abril de 2025, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Caríssimos irmãos, rezando a oitava da Páscoa, proclamamos as maravilhas que Deus operou no meio do seu povo ao ressuscitar seu Filho Jesus Cristo da corrupção da morte. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, e disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje retrata a passagem dos discípulos de Emaús. 2 seguidores de Jesus deixaram Jerusalém e resolveram ir para um povoado chamado Emaús. No caminho, conversavam sobre os últimos acontecimentos em relação a Jesus, inclusive sua crucifixão e morte. Pareciam desanimados, pois haviam se confiado ao projeto de vida e de fé que o Senhor lhes tinha apresentado e que aparentemente foi fracassado. O ressuscitado, que havia se juntado a eles pelo caminho, começou a explicar-lhes a Escritura. Chegando próximos ao povoado, Jesus se assenta com eles à mesa para a refeição. Nesse contexto, a bênção e a fração do pão torna-se memória viva do banquete eucarístico instituído por Jesus na noite em que ia ser entregue. Diz o texto: "Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus." A partir de então, não dava mais para continuar em Emaús, era preciso retornar a Jerusalém e testemunhar a aparição de Jesus. A missão dos discípulos se iniciava ali e continua conosco hoje. Meus irmãos, quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, eles reconheceram Jesus. Durante todo o caminho, eles não descobriram quem era aquele peregrino que lhes explicava tanta coisa. Depois convidaram-no para ficar em sua casa aquela noite a partilhar com eles de sua refeição. Quando o hóspede, seguindo o costume familiar, deu graças pelo pão e o partiu, então reconheceram. Talvez porque para conhecer Jesus é preciso convidá-lo à nossa casa e à nossa mesa. Os discípulos de Emaús pareceram completamente desiludidos diante dos últimos acontecimentos. A ele ninguém viu. Jesus fez com eles um longo e paciente caminho de volta à fé. Não os dispersou, mostrando-lhes em quem deveriam crer, ou seja, nele mesmo. Mas essa escolha já não depende de Cristo, mas sim deles. E agora depende de nós. Quais escolhas vamos fazer? Meus irmãos, a cena de Emaús é uma das mais belas da Escritura. Trata, porém,
do maior drama do ser humano, a luta entre a fé e a decepção. Aquelas pessoas haviam escutado várias testemunhas que garantiam a ressurreição do Senhor, mas a tristeza não as deixava crer. Era bom demais para ser verdade. Logo atribuíram a notícia a um delírio das mulheres e a conversa alarmante do líder Pedro. Tinha um coração duro como de tanta gente que zomba de quem tem fé. O Senhor explicou pessoalmente a Escritura, mas eles nem assim entenderam. A chave que finalmente abriu aqueles dois corações foi a solidariedade. Convidaram o forasteiro ao chegarem em casa. Permanece conosco porque é tarde, e o reconheceram ao partir o pão. No dia de hoje, façamos a experiência de levar alimento de festa a quem mais precisa e a quem passa necessidade do pão nosso de cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, todos os anos os alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso os abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com um coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Estavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Então, forasteiro, aquilo que aconteceu, foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar, e pelo caminho afora
ardia-lhes o coração, falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco.